ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 13 de setembro e nós vamos trazer a memória de São João Crisóstomo. Crisóstomo quer dizer boca de ouro. Então, São João Crisóstomo, grande teólogo, doutor da Igreja. Ele que viveu no final do século IV, início do século V, em Antioquia, onde ele nasceu, e depois em Constantinopla. Então, nasce na cidade de Antioquia, cresce no meio de uma cidade, né, cheia de muitas atrações, muita confusão, muitas heresias, mas ele não se deixa contaminar por ela. Conheceu os pobres, os desafortunados e soube amá-los como seus amigos, como seus irmãos. Sua família era culta, possuía muitos bens. Seu pai morreu, ele era ainda muito jovem, e sua mãe recusou-se a casar novamente para poder se dedicar na educação desse filho. Então, ele vai receber o batismo apenas aos 18 anos, recordando, né, que nesse tempo, século III, IV, V, o início da igreja, era muito comum o batismo de adultos, as pessoas postergavam o batismo. Então, aos 18 anos, ele vai ser batizado, mas já um homem maduro na fé, já sabia o que era ser cristão. Tinha concluído seus estudos e queria se dedicar mais e mais às coisas de Deus, indo para o deserto. A pedido da sua mãe, né, ele não vai fazer a sua vontade de início, mas depois ele não resiste e parte. Vai para a cidade, para fora da cidade, para um lugar ermo, e lá vai viver uma vida de austeridade, de oração, de estudo, e consagrando-se mais ao estudo, à exegese bíblica, ao estudo da palavra de Deus. E depois ele volta, né, para a cidade por amor ao povo. É isso que fica, muito claro. Ele volta porque aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou, aquilo que ele se formou, ele queria colocar para o outro. E aí esse amor pelo outro faz com que ele retorne para Antioquia, e o bispo Melécio vai ordená-lo diácono. Depois, aos 39 anos, ele vai ser ordenado sacerdote. Durante este tempo, ele vai ser o pregador do bispo, né? O bispo não tinha uma boa retórica, não sabia fazer boas homilias, e João Crisóstomo vai ser o pregador, vamos dizer assim, do bispo. E durante 12 anos ele vai pregar ao povo contra o paganismo, falando da beleza da fé cristã. E ele dizia: basta um só homem para reformar todo o povo. Então, o testemunho de vamos dizer assim, transforma toda uma sociedade. E sua tarefa era muito séria. Levava a palavra, denunciava os abusos, inclusive no interior da própria igreja, da sociedade, defendia os pobres, clamava contra as injustiças sociais e, além de tudo, escrevia muito, né? Ele deixa para nós muitas cartas, muitos tratados. E tinha um queridinho, vamos dizer assim, Paulo. Você vai ver algumas imagens de São João Crisóstomo com Paulo atrás dele. Por quê? Porque ele era um eloquente pregador a partir das cartas de Paulo. São Paulo era o seu autor preferido. Então, muitos o chamam até o novo Paulo. E aí, depois de muitas catequeses, muitos tratados, ele vai ser convocado, né, a Constantinopla, e lá ele vai ser eleito bispo. E lá, quando chega, o seu primeiro, vamos dizer assim, grande testemunho é de tirar toda a opulência da igreja. Acabar com as festas na casa do bispo, acabar com os jantares faustosos, roupas, vamos dizer, cheias de adereços,
a simplicidade, a sobriedade, o testemunho evangélico, o cuidado com os pobres, a denúncia que ele fazia contra os poderosos. E ali ele vai, né, começar a ser perseguido. Por quê? Porque, né, a sede, né, vamos dizer assim, do poder, né, do imperador daquela época, e o bispo tinha que ser, vamos dizer assim, íntimo do imperador. E ele justamente o contrário, ele se afasta de tudo isso. E aí ele foi deposto no ano de 402, exilado e acusado de não juntar os interesses da igreja com os interesses do império. Olha que acusação maravilhosa, né? De verdadeiramente viver o evangelho, não está à disposição do império. Foi detido enquanto celebrava a Páscoa e depois, sem poder se despedir do seu rebanho, enviado em desterro. Nunca mais conseguiu voltar para a cidade de Constantinopla. Foi enviado para uma aldeia na fronteira com a Armênia e lá, com a saúde cada vez mais enfraquecida, um clima duro, as provações que ele passava. Mas o interessante é que as cartas que ele enviava dessa época eram mais cartas de consolo do que para ser consolado. Então ele mais consolava os seus fiéis do que buscava o consolo. Então é um tempo que toda dor e o sofrimento não impedem dele continuar como um verdadeiro pastor. Faleceu no dia 14 de setembro de 407, na festa da exaltação da Santa Cruz. E suas últimas palavras: glória a Deus por tudo. Então, São João Crisóstomo, esse boca de ouro que deixa inúmeros tratados, inúmeros estudos, cartas, mas principalmente ele deixa o texto da liturgia de toda a Igreja Ortodoxa, que é celebrada até hoje, a partir dos textos escritos por ele no século V. Então, pedindo mesmo hoje a intercessão de São João Crisóstomo para que nós possamos ter esse ardor para falar de Jesus, mas principalmente um ardor para viver e testemunhar Jesus. São João Crisóstomo, rogai por nós.